Quando pensamos sobre o anime Attack on Titan, existem muitos momentos memoráveis. Porém, tem um específico que, quando vi pela primeira vez, pensei que tudo que tinha sido mostrado na obra até então era uma ilusão. E essa é a primeira aparição do Titã Bestial. Eu sou o M4Zak e você está no canal Barcaverse. Bom, até aquele ponto da obra, já tinha sido demonstrado que a humanidade já estava acostumada com o ataque de titãs, seres irracionais, criaturas que agiam por instinto, sem lógica e sem estratégia, apenas ali sendo guiadas pelo instinto de sobrevivência. Porém, no primeiro episódio da segunda temporada de Attack on Titan, intitulado O Titã Bestial, é mostrado Mike, o segundo membro mais forte da tropa de exploração, apenas atrás do Capitão Levi, realizando a contenção de titãs durante a invasão da muralha Rose. Ele enfrentou um grupo de titãs sozinho para permitir que seus subordinados escapassem e alertassem as vilas próximas. E é nesse contexto que está inserido a primeira aparição do Titã Bestial. E em meio a tantos titãs, Mike olha o horizonte e vê um titã coberto de pelos. O que ele pensava, o que nós pensávamos na verdade, ser apenas um titã anômalo, estava prestes a causar o que seria um dos momentos de maior terror de toda a obra Attack on Titan. E aquele titã está ali, uma forma totalmente deturpada, nunca antes vista na obra. Um titã com pelos, uma aparência realmente bestial, mais especificamente de um primata. Esse titã anda como se nada tivesse acontecendo, ele não se importa, ele não tem o instinto de sobrevivência que tinha sido mostrado na obra até então por todos os titãs. Ele simplesmente ignora um humano que está ali, pronto para ser devorado. E foi exatamente esse sentimento de dúvida do porquê que aquele titã estava fazendo aquilo, porquê que ele não atacava, ele não demonstrava nenhuma tolerância ao personagem, que me fez sentir o terror que eu senti na época que eu assisti pela primeira vez. Eu simplesmente não sabia qual que era o objetivo daquele titã, o porquê que ele se comportava de tal maneira. E vale ressaltar que até aquele momento, de todo o anime e o contexto geral das explicações do que a gente entendia sobre os titãs, eles não se importavam com os animais. Ou seja, podia ter ali diversos animais selvagens andando ao lado deles, eles não se importavam, eles não queriam se alimentar deles, eles não corriam atrás, eles não faziam absolutamente nada. É como se eles fossem seres da natureza e eles conviviam ali em um ecossistema de passividade dentre os seres selvagens. Mas isso muda completamente quando Mike vê o seu cavalo vindo em sua direção. E minutos antes de Mike ver o seu cavalo, ele diz que a preocupação dele agora não são os titãs que estão ao redor dele, sim aquele titã anômalo. Porque ele não sabe o que ele está fazendo, por que ele se comporta de tal maneira. E é aí que o mundo de Mike vira de cabeça para baixo. Durante a vinda de seu cavalo, o Titã Bestial está ali caminhando a alguns passos perto do cavalo. E quando o cavalo passa por ele, ele pega o cavalo e arremessa em direção a Mike, sendo um momento completamente desesperador e de uma quebra de expectativa para os espectadores tamanha. Como um titã simplesmente pegou um animal que até então eles não tinham nenhuma preocupação, eles não se importavam com aquilo e ele esmagou o cavalo e jogou em direção ao seu dono. E parando para pensar agora, após já ter visto o anime completo e a obra já está concluída e tudo que a gente sabe que aconteceu com o Titã Bestial, essa primeira ação dele de arremesso é bem traumática para os verdadeiros fãs da obra. Pedra! E bom, após Mike ter seu cavalo arremessado contra ele mesmo, ele cai nos braços de um titã com uma aparência um tanto quanto engraçada. Porém, ao fundo, ouvimos uma voz dizendo, espere. E é nessa hora que temos outra revelação totalmente chocante sobre aquele titã. Ele consegue falar, algo que até então na obra nunca tinha sido mostrado. Eu diria que o Titã Bestial foi, uma das coisas que mais fez com que eu me interessasse pelo anime em si, porque não eram só seres irracionais, seres que não pensavam, e sim envolver ali estratégias, o medo, o terror de ter um ser que pensa, que também elabora estratégias contra você.
E é por isso que o Titã Bestial, dentre todos os titãs originais mostrados, é o meu favorito, sinceramente. Eu gosto muito da maneira com que ele aparece pela primeira vez, todo o desenrolar dele na obra inteira, depois as revelações de quem ele é, que isso a gente pode deixar para um vídeo futuro. Aquilo foi simplesmente um divisor de águas para mim. Eu já estava gostando do anime e tal, mas aquela aparição dele, isso que eu estou falando aqui pra vocês, cara, aquilo foi surreal, sério. E voltando ao triste fim de Mike, após o Titã falar com ele não consegue esboçar nenhuma reação. Ele só sente desespero, horror, perceptível nos próprios olhos do personagem. E o Titã até pergunta se ele não consegue falar. Um ser que teoricamente nunca era para demonstrar nem esboçar nenhum tipo de reação, está perguntando para um humano se ele não consegue reagir. E é isso que acontece. O Titã Bestial pega o DMT de Mike e pergunta se é aquilo que eles usam para voar, que é o aparelho que a humanidade desenvolveu para lidar contra a ameaça dos titãs, e o Mike fica ali desolado, totalmente sem reação nenhuma. E após isso, o Titã Bestial vira de costas e diz que os titãs podem atacar, dando ao fim ao segundo membro mais forte da tropa de exploração. E naquele momento, o Mike nem tinha mais o que fazer. Suas pernas tinham sido arrancadas pelaquele titã, que por acaso o Titã Bestial também toma outra atitude diferente dos demais titãs que tinham sido mostrados, porque ele ataca e arranca os olhos do titã que estava segurando o Mike, e ele ainda pega o aparelho de locomoção de Mike, ou seja, ele não tinha as pernas nem o aparelho, não tinha muito o que fazer. Então o Mike só aceitou seu destino e morreu de uma forma completamente brutal. E é assim que se encerra o que foi a primeira aparição do que pra mim é o titã mais memorável de toda a obra de Attack on Titan, o Titã Bestial. Bom galera, basicamente é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Eu decidi fazer esse vídeo porque o Titã Bestial realmente é um titã que eu gosto muito, fez muito parte da minha infância, que estava lançando ali as temporadas de Attack on Titan, a gente via, eu particularmente nunca tinha lido mangá nem nada, então era tudo muito novo pra mim. Então aquele titã era realmente um titã anômalo ali quando ele apareceu pela primeira vez. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Simão, que costuma gravar aqui os vídeos comigo no canal, infelizmente não pôde participar desse vídeo, então fica aí um salve pra ele. E é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Fiquem aí com os próximos episódios, deem sugestões se quiser, beleza? Estamos aí sempre à disposição. Muito obrigado, um salve do M4.